E aí galera do primeiro ano, aqui é o professor Fernando de Matemática, como vocês podem ver pela tela. E eu vou fazer com vocês aqui uns exercícios de função composta. Nós tínhamos visto semana passada o que é função composta, um exemplo do hotel, que então eu consigo mesclar duas funções e trazer como resultado apenas uma, que faz um caminho direto. Vocês têm isso na página 52. Fiz uns exemplos que tem naquela página e agora a gente vai finalizar essa parte de função composta com exercícios. Nada melhor que começar pelo primeiro. Exercício 1. Sejam as funções f e g, ambas têm domínio no conjunto dos números reais e contra o domínio também. A gente diz que é uma função real. Função é a resposta, é o que nós queremos, né? É uma função real de variável real. Então quando vocês virem num texto, é uma função real de variável real, R em R. Então as duas são assim. E aqui estão as leis de formação. X menos 2 e x ao quadrado mais x. Ele pede 6 valores, 6 expressões. F de g de x, g de f de x, então é tudo composto. F de f, g com g, f de g aí com valor. Então isso aqui vai dar um número, esse aqui também. Essas outras letras aqui não vão dar um número, vão dar uma expressão. Pode ser que os x se anulem e daí sobrem só números, mas geralmente não. Então isso aqui a gente vai achar alguma coisa em função de x. Então vamos fazer essa A aqui, ó. Eu copiei aqui as funções, f de x é igual a x menos 2 e g de x está aqui. Destaquei em azul, em cores diferentes, o que eu estou substituindo, o que está ali dentro, e onde eu vou encontrar o que está ali dentro. Então se eu estou usando f de x, isso vai dar x menos 2. É a função que eu estou utilizando. Se fosse f de y, seria y menos 2. Opa, em azul. Y menos 2. Se fosse f de z ao quadrado e sumiu o azul de novo, f de z ao quadrado deveria ser z ao quadrado menos 2. Tudo que eu vou colocar aqui dentro, eu vou substituir aqui, no lugar desse. Vou ter que colocar azul de novo. Azul. E aqui azul. Feito. E g de x está aqui. Também, tudo que tem x aqui, eu vou substituir onde eu encontrar o x na função, na expressão dela. Então nós temos f de g de x. Eu já deixei em azul o que está ali dentro, que é o g de x. Esse eu conheço. F de g de x está aqui, ó, é x ao quadrado mais x. G de x é igual a isso, então eu posso substituir e posso deixar em azul também. Vejam, esses são iguais, porque isso que está em azul, que é isso aqui, g de x, é igual a isso que está em azul, que é isso aqui. E isso aqui é igual. Então eu tenho aqui a expressão x menos 2, quando eu tinha x. Agora no lugar desse x aqui que está em azul, eu vou colocar x ao quadrado mais x no lugar dele. Porque agora não é só x que está lá dentro, é x ao quadrado mais x. Pronto, substituir. Agora eu vejo se tem como simplificar alguma coisa. Não tem, porque aqui eu tenho ao quadrado, aqui não, e aqui é um número. Então, não tenho o que fazer, essa aqui está pronta. A resposta é essa. X ao quadrado mais x menos 2. Então é só a gente substituir lá dentro o que ele fornece. A próxima é g de f de x, é a mesma coisa, mesma ideia. Então vamos trocar de cor aqui, agora vai ser verde. Aqui eu vou colocar verde. Aqui também. Aqui também. Tudo que tem x aqui pra mim é verde. O quadrado não, porque o quadrado ele vai ser fixo. O quadrado nunca vai mudar. A não ser que ele se simplifique com alguma coisa, ele pode virar um cubo, uma quarta. Mas o quadrado não tem nada a ver com o que está aqui dentro. É só o x e o x. Então g de f de x. No lugar do f de x eu vou colocar quanto ele vale, que é x menos 2. Vem aqui, vamos deixar em verde. Igual. G de x era isso. Então eu vou copiar aqui. Mas quando eu tinha x era isso. Agora eu não tenho só x, eu tenho x menos 2. Então
tudo que tiver x eu vou substituir por x menos 2. Em verde, mais x menos 2. Pronto, a substituição está feita. Consigo simplificar? Dá para simplificar bem, vamos ver. Igual, vamos voltar a cor aqui. X menos 2 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Nós fizemos já, revisamos esse ano isso. Que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes cada um deles. Então vai ser menos 2 vezes x vezes o 2. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 2, então fica 2 ao quadrado. Essa é a primeira parte. Vamos colocar aqui embaixo. Mais essa segunda aqui, ó, x menos 2. Então isso eu posso copiar aqui, x menos 2. Vamos calcular quanto dá isso. Vou copiar aqui e desenvolver termo a termo. X ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então ficamos 4x. 2 ao quadrado é 4. Mais x menos 2. Então quase lá, ficou mais bonitinho. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa. Nós temos aqui, ó, número com número. 4 menos 2 vai ficar mais 2. Menos 4x mais x vai ficar menos 3x. Pronto, dá para simplificar mais alguma coisa? Não dá, porque aqui eu tenho quadrado. Aqui eu não tenho quadrado, é só o x. E aqui é o número. Então nós chegamos à expressão que não dá para reduzir, ou seja, irredutível. E essa é a nossa resposta. G de f de x. Vamos para a próxima. Temos aqui C, f de f. F de f. Vamos para outra página. F de f, eu só preciso dele. F de x é igual a x menos 2. Certo, então eu quero f de x. Vou colocar em azul, porque tudo que vai dentro do meu f eu quis chamar de azul, quis colocar azul. F de x é x menos 2. Então f de x vai ser f de x menos 2. Certo? Tudo em azul. Substituir esse f de x por x menos 2. Mas a minha função é f. Ela pega o argumento, a variável, que é o x, e tira 2 dela. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar o argumento, que é o que está aqui dentro, x menos 2, e vou tirar 2 dela. Então vamos ficar com x menos 2 menos 2. Cuidado que isso aqui não se anula, ele se soma. Então vai ficar x menos 4. E essa é a forma simplificada. Essa ficou mais curta que as outras, não tem quadrado. A D fala g de x. Então vamos ver o que é o g de x. Vou deixar em verde. G de x está aqui. Vou deixar aqui em cima. G de x. X ao quadrado mais x. Então g de x, isso que está em verde aqui, eu vou trocar por isso, que é quanto ele vale. O g de x é isso. Igual. Quando eu tinha só x aqui dentro, era x ao quadrado mais x. Mas agora eu não tenho só x ali dentro. Eu tenho isso tudo. Então vai ser isso aqui ao quadrado, entre parênteses, porque é tudo ele ao quadrado. Todo ele. Vamos pular uma linha. Mais o x. Só que agora eu não tenho só x, eu tenho isso aqui. X ao quadrado mais x. Tá lá, já está substituído. Agora a gente tem que ver se dá para simplificar. Então novamente, vamos trabalhar primeiro essa parte. Essa aqui vai ficar, por enquanto, não vamos mexer nela. Vamos abrir isso aqui, ó, x ao quadrado mais x, tudo ao quadrado. Então vai ser, vamos olhar aqui em cima, ó, x ao quadrado mais x, tudo ao quadrado. Vai ser o quadrado desse primeiro aqui. X ao quadrado de novo, é x na quarta, acumula, né, 2 vezes 2. Mais 2 vezes o primeiro, que é o x ao quadrado, vezes o segundo, que é x, mais o segundo ao quadrado. O segundo é só x, então ficou x ao quadrado. Então nós temos essa parte em verde aqui,
não é modificada por enquanto porque veio daqui, só copiei. Agora a gente já abriu tudo. Tem que ver se dá pra juntar alguma coisa, simplificar. Vou copiar aqui embaixo novamente e ver o que dá pra eu sumir aqui, o que dá pra fazer. Aqui nós temos x ao quadrado vezes x. Isso nós podemos juntar e fica x ao cubo. Aqui tem x ao quadrado mais x ao quadrado. Literalmente eu tenho 2x ao quadrado aqui aparecendo, então são 2 vezes x ao quadrado. Simplifiquei. Mais x. Pronto, não dá pra juntar mais nada aqui. E isso é g de x. Feito. As duas últimas nós podemos fazer de duas maneiras. Uma delas é usando o que nós já temos. E a outra é uma maneira mais direta. Vou fazer primeiro com o que nós já temos. F de g de 1, de menos 1. Então, essa aqui é uma função composta de f com g. Eu sei quanto vale a função composta de f com g, tá aqui, ó. F de g de x. É x ao quadrado mais x menos 2, então eu vou copiar para cá. Então, na letra E, nós queremos f de g de menos 1. Certo. Nós sabemos que f de g de x é x ao quadrado mais x menos 2. Foi o que nós fizemos na letra A. Agora ele quer simplesmente substituir esse x, que eu posso colocar em azul, por menos 1. Então, em todo lugar onde aparecer x aqui na minha função, na minha expressão, que eu estou destacando em azul, eu vou trocar por menos 1, que eu vou destacar em azul aqui também. Então, se f de g de x é isso aqui, f de g de menos 1 é eu trocar todos esses x's por menos 1. Aqui menos 1 ao quadrado, entre parênteses, porque é o menos 1 todo, que é o meu novo x, mais menos 1, menos 2. Isso aqui a gente pode passar aqui para baixo e ver o que dá para simplificar. Dá para somar alguma coisa aqui, cortar, vamos ver. Menos 1 ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mais com menos, esse mais com esse menos aqui, vai ficar menos. Então nós temos 1 menos 1 menos 2. 1 com menos 1, corta. Sobra então simplesmente menos 2. Então essa é a resposta da E. F de g de menos 1. Então vejam, nós conseguimos um número. É o que ele quer, porque ele colocou como argumento aqui da função um número. Menos 1. A F é bem parecida. Provavelmente na ordem contrária, que é o g de f de 3. Mas eu já sei quanto que é g de f de x. Está aqui, ó. G de f de x. Ele quer então g de f de 3. Que eu vou deixar em verde. Tudo que for x eu vou deixar verde. Então aqui vai ficar verde, verde. Certo. Então, se g de f de x é isso, copio aqui. No lugar de x eu coloco 3. 3, 3. Pronto, eu não tenho mais x. Agora é só simplificar. 3 ao quadrado é 9. Menos 3 vezes 3 é 9. Mais 2. 9 menos 9 se anulam, fica simplesmente o 2. Então o g de f de 3 vale 2. Vamos fazer esses dois aqui de outra maneira. Eu falei para vocês que tem duas maneiras. Eu fiz já usando o que nós tínhamos. Se já tem pronto essas funções compostas, beleza, fica mais fácil. Mas vamos dizer que a primeira pergunta fosse essa. Não compensa você encontrar o f de g de x, que foi o que a pediu, encontrar isso aqui, para depois jogar menos 1. Não compensa. Compensa fazer, de maneira geral, compensa descobrir quanto dá g de menos 1, vai dar um valor, e jogar esse valor aqui dentro do f. Dentro do f. Então você vai calcular dois valores. Primeiro o g de menos 1, depois o f disso, seja lá que valor que vai dar isso aí. Vamos fazer lá embaixo.
Então aqui nós temos as respostas. Depois vocês pausem o vídeo, voltem no vídeo para conferir com o que vocês fizeram. Vou fazer agora novamente a letra E. Usando, deixa eu colocar aqui em cima, usando essa nova ideia. Então a E é f de g de menos 1. Certo? Mas quanto vale g de menos 1? Primeiro nós temos que calcular o que está aqui dentro, de dentro para fora. G de menos 1. Vamos lá, deixar em verde. Tudo que está no meu g aqui é verde. É x ao quadrado mais x. Mas esse aqui é... o meu x vale menos 1. Então no lugar de x eu coloco menos 1. Pronto. Agora é só simplificar. Menos 1 ao quadrado é 1. Esse mais com esse menos fica menos. 1. 1 menos 1 é 0. Então o g de menos 1 é 0. Mas essa ainda não é a resposta, ele quer o f disso. Então veja, eu vou copiar aqui. F de g de menos 1. Eu sei quanto vale g de menos 1, acabei de calcular. Vale 0. Então ele agora quer f de 0. Isso aqui eu vou deixar em azul. F de 0 é x menos 2. Mas o x eu sei que agora vale 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Que é a mesma resposta que tínhamos encontrado aqui anteriormente. E isso também dá para ser feito na letra F. A F ele quer g de f de 3. Vamos ver então quanto vale f de 3. F de 3. Eu sei que f de x, vou colar aqui, ó. F de x é x menos 2. Então f de 3 vai ser 3 menos 2. Isso é igual a 1. Certo, achei f de 3. Mas eu quero o g disso. Ou seja, g de 1. Que é a resposta aqui em cima. Transformar isso aqui em verde. G de 1, mas g de x é quanto? Tá aqui. X ao quadrado mais x. Tudo que é verde é 1. Então nós temos 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2. Que é a resposta da f que tínhamos encontrado anteriormente também. G de f de 3 é igual a 2. E o g de f de 3 é o g de 1, que é igual a 2. Então essa é a questão 1, um pouco extensa, porque ela tem 6 alternativas, mas ela é bem completa. Então ela mostra justamente que nós temos que notar aqui, ó, que isso, eu trocando a ordem, de maneira geral eu troco as funções. Vejam que nós encontramos funções diferentes. F de g de x é isso, e g de f de x é isso. São coisas diferentes, funções diferentes. Dá para eu fazer uma função composta com ela mesma, f de x, ou g de x, e não precisa ser apenas duas vezes, dá para fazer infinitas vezes, f de g de x, quantas vezes você quiser. Nós vamos resolver algo parecido, só que no gráfico, que vai ser um pouquinho mais fácil, menos extenso, no exercício 4, daqui a pouco. E também o exercício trouxe com valores, que também cai bastante. Aqui nós temos duas opções. Ou acha a forma geral da função composta e depois joga o menos 1 ali dentro. Foi a primeira coisa que fizemos. Ou acha quanto vale g de menos 1, que nós encontramos que é 0, e joga o 0 dentro do f. F de 0. Vai dar na mesma. Tem que dar. Ok, essa foi a questão 1. Bora para 2. A questão 2 fala o seguinte: temos a função real de variável real e outra função que é do 1 para frente e tem como contradomínio, como possíveis respostas, qualquer número real. F de x é 3x mais 5 e g de x é raiz quadrada de x menos 1. Calcule essa expressão aqui. Como eu falei para vocês na aula anterior, na questão anterior, é mais tranquilo achar o valor que dá g de 10 e jogar esse valor ali dentro. Então nós queremos f de g de 10. F de alguma coisa. Se alguma coisa aqui eu vou deixar de outra cor, azul.
Mas que coisa é essa? Quanto que vale g de 10? Então vamos fazer aqui, g de 10. G é a segunda função, raiz quadrada de x menos 1. Então eu coloco aqui raiz quadrada de x menos 1. Mas quanto que vale o x? Quem que vem aqui dentro? É o 10. Então ele substitui o x. 10 menos 1, 9. Então nós temos aqui raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, g de 10, que é o que eu quero jogar lá dentro, que está em azul, vale 3. Então aqui, no lugar de g de 10, vai 3. Nós queremos f de 3. F é essa função, 3x mais 5. 3x mais 5 é 3 vezes... Deixa eu achar o vezes aqui. Vezes x. Quem é x? O que está aqui dentro, que é o 3. Então vai ficar 9 mais 5 igual a 14. Então f de g de 10, que é a primeira parte do problema, vale 14. Agora a gente vai fazer a mesma coisa pro próximo, que é g de f de 4. Então primeiramente, podemos deixar aqui g de f, 4. Quanto vale isso? Isso aqui é g de alguma coisa, esse alguma coisa é verde. Quanto que vale esse f de 4? Vamos ver. É a função 3x mais 5. 3 vezes x mais 5. O x é o que está lá dentro, é o 4. Então é 3 vezes 4 mais 5. 12 mais 5 igual a 17. Então achamos f de 4, que vai lá dentro. G de f de 4. Isso é igual a g de 17. 17 então vai no lugar do x aqui na raiz quadrada. Então vai ser raiz quadrada de x menos 1. O x é quem está lá dentro, 17. Então vai ser 17 menos 1, raiz quadrada de 16, que é 4. Então descobrimos que f de g de 10 é 14 e g de f de 4 é 4. Então o que ele quer é isso mais esse daqui. Ou seja, 14 mais 4, 18. Essa é a resposta da 2. A questão 4 é de gráfico. Então ela simplesmente fornece esse gráfico aqui, fala que é uma função que vai de menos 2 até 4 no domínio, e na imagem vai de menos 2 até 2. Não fornece o contradomínio, mas também não pede nada que tenha a ver com ele, então não nos interessa. Primeira pergunta é f de 2. Então agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa, é uma função composta, mas sem usar a expressão. Então no fim das contas nós não saberemos uma expressão para f de x, por exemplo, para um x geral, mas ele quer um número. Isso aqui vai dar um número. Então a primeira parte é descobrir quanto vale f de 2, esse aqui. Então vamos olhar pelo gráfico. O que está aqui dentro, o número 2, é o x, ou seja, que é o eixo x, está aqui. E ele vale 2, então eu vou olhar aqui. Aqui está o 2. Qual é a imagem dele? Qual é a função dele? F de 2. Né, aqui eu vou bater no gráfico. Foi nesse ponto. Qual é o y dele? Vou fazer aqui. O y desse cara aqui é o menos 2. Então já vai fazendo correspondência no gráfico. Ó. Achei o x, descobri onde está meu gráfico. Está aqui para baixo, não tem nada lá para cima. Ah, eu descobri que o ponto é esse. Qual é o y dele? Qual é a ordenada dele, a altura? Menos 2. Então nós sabemos que f de 2 vale menos 2. Mas ele não quer isso. Ele quer f de 2. Então aqui, ó, ele quer f de 2. Mas eu sei que f de 2, acabamos de achar, é menos 2. Então eu substituo esse f de 2 aqui. Vou copiar ali dentro. Isso é o que ele quer. Mas eu sei quanto vale f de 2. Tá aqui. F de 2 vale menos 2. Então, joga ali, menos 2. Beleza, f de menos 2. Essa é a resposta da A. Quanto vale f de menos 2? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou buscar o menos 2 no x. Achei. E vou descobrir qual é o y desse ponto aqui.
A função passa exatamente no menos 2. Então quer dizer que esse ponto, ó, não está nem para cima nem para baixo do eixo x, ele está exatamente no meio. Significa que o y dele é 0. Então o f de menos 2, que é a resposta que nós queremos, vale 0. Essa é a letra A. F de 2. A B, ele quer f de 1. Então a gente vai fazer o mesmo esquema, f de 1. Primeiro eu tenho que saber quanto vale f de 1. Vamos lá, f de 1. É o que está lá dentro. Vamos descobrir pelo gráfico. F de 1, eu vou buscar o x igual a 1, tá aqui. De novo, o y dele vale 0. Então, f de 1 é 0. Se ele quer f de 1, e eu sei que f de 1 vale 0, ele quer f de 0. Só substituir. Vamos olhar no gráfico. O 0. 0 está aqui. 0 no x. São menos 2, menos 1, 0. Vou jogar para cima e ver onde que bate. Na função, bate aqui. Que altura tem esse ponto? Que y é desse ponto? 2. Então f de 0, que é a resposta que nós queremos, é 2. Essa é a letra B. A C, ele quer f de π. Então são várias funções compostas aqui, né? π está aqui. F de π. Vamos lá, de dentro para fora. Vamos achar primeiro f de π. Π é mais ou menos, vou colocar aqui 3,14 aproximadamente. Vamos olhar no gráfico e encontrar esse x. 3,14 está por aqui. Não interessa se está mais para cá. Ah, eu vejo que está mais para a esquerda, mais para a direita. Não importa, porque o y de qualquer ponto aqui vai ser o mesmo, porque aqui é uma função constante nessa parte, nessa região. Então 3,14, por exemplo, está aqui. Bateu no gráfico nesse ponto. Esse ponto tem qual y? Vamos para lá, menos 1. Está lá. Então nós descobrimos que f de π é menos 1. Certo? Mas eu quero o f de π, ou seja, o f de menos 1. Menos 1. Podemos colocar aqui algumas cores diferentes também. Por exemplo, aqui é azul, mas esse aqui, segundo, pode ser verde. E esse terceiro aqui pode ser vermelho. Então nós calculamos só o vermelho, que vale menos 1. Tá aqui todo ele. Agora eu quero achar o verde. Verde. Sendo que esse aqui é o vermelho. F de π. Então eu quero descobrir o verde. E o menos 1 é o vermelho. Tá aí, quanto vale f de menos 1? Vejam. Eu queria f de π, estou calculando o verde, que é o segundo. Ele exige saber o primeiro aqui, o do meio. O mais do meio, o mais interno, que é o vermelho. Eu sei que ele vale menos 1, então eu quero f de menos 1. Volto lá para o gráfico. Vamos voltar aqui, menos 1 no x, está aqui. Você vai subir, bateu aqui no gráfico, e vai ver qual é a altura dele. A altura dele é 1. Ele bateu exatamente na altura 1. Então descobrimos que esse verde aqui vale 1. Agora eu quero isso tudo. Eu quero calcular o azul. O azul é f de tudo que é verde aqui. F desse cara todo aqui, ó. Posso copiar aqui novamente. Esse cara todo aqui, acabamos de ver que é 1. Calculamos agora. Então ele quer o f de 1. E a gente até tinha calculado isso, ó. F de 1 é 0. Vamos olhar novamente no gráfico. F de 1. Então eu vou procurar aqui 1 no x, está aqui. E a altura dele é justamente 0, nem para cima nem para baixo. Então descobrimos que isso tudo aí vale 0. Que é o azul que nós queríamos, f de π. A D é a mesma coisa, só que com uma cor a mais. Vamos ter que achar mais uma cor aí. Porque ele quer
essas bolinhas ali, eu mostrei pra vocês que é a mesma coisa que a composição. Então eu tenho alguma coisa desse tipo aqui. Vamos usar a mesma sequência. Azul. A segunda vai ser verde. A terceira vai ser vermelha. E a quarta? Vamos achar uma outra cor aqui. Amarelo fica ruim pra aparecer, né? Roxo. Roxo tá bonito. Então nós temos 4 funções. Opa, mas não é de x, é de 4. Então vamos lá. Vamos calcular de dentro para fora. Primeiramente essa cor aqui. Vamos descobrir quanto vale a do 4. Então vou olhar. X igual a 4. Bateu aqui na função. Que y tem aqui? Vai lá, menos 1. Então descobrimos que aqui é menos 1. Agora vamos para o vermelho, que é a segunda, de dentro para fora. Eu tenho que substituir isso aqui pelo roxo. F de 4 vale menos 1. Menos 1. Quanto dá F de menos 1? Provavelmente já calculamos antes, ó. Calculamos não, encontramos do gráfico, né? F de menos 1 é igual a 1. Vamos lá de novo. Menos 1, você vai olhar aqui no x. Onde que bate na função? Aqui em cima. Aqui em cima tem a altura 1. Então F de menos 1 vale 1. Esse é o vermelho. Próximo. Próximo é o verde. O verde ele quer saber quanto vale aqui dentro, quanto vale o vermelho. Então isso tudo aqui eu substituo por 1, que é o valor dele. Quanto é F de 1? 0. Fizemos antes. Finalmente o azul. O azul requer o conhecimento de tudo que está aqui dentro, que é justamente essa linha superior. Isso tudo aqui vale 0. E o F de 0 é, olhamos para lá, o 0 bate exatamente no 2, certinho, altura 2. Então, a resposta desse aqui, F de 4, acho que eu falei a quantidade correta, é 2. Então esse é um bom exercício de gráfico. Requer uma visualização aí diferente, não tem nada de álgebra aqui. Não temos que simplificar, fazer nada ao quadrado, expandir. É só olhar no gráfico. Relembrando, então, o que significa f de 2, né? O 2 é no x. Aí eu vejo qual é a função, ou seja, o y, a imagem correspondente. Feito. Para finalizar, temos a questão 7. Ele dá novamente duas funções reais de variável real, f e g, e as leis de formação de cada uma. F de x é 2x mais 3, e g de x é 3x mais m. G de x é 3x mais m. Ele fala que as duas compostas, em ordens diferentes, são iguais. Então determine f de m. Então o primeiro passo é encontrar quanto vale isso, que expressão é essa e que expressão é essa. Vamos igualar as duas e vamos encontrar o valor de m. M é um número, tá aqui ó, 3x mais m. Ele não é variável, a variável é o x, por isso que é g de x e não g de m. M é um parâmetro, uma constante, só que a gente não sabe o valor. Se soubéssemos, era só jogar esse valor aqui dentro do f, porque ele quer f de m. E teria um cálculo só para fazer, questão fácil, mas não é só isso. Temos que encontrar então essa aqui igualar as duas para achar o valor de m. Então vamos lá. F de g de x. Fizemos isso na questão 1. Claro que eram outras funções, mas vamos fazer a mesma coisa. F de g de x. G de x eu sei quanto que é. É 3x, vou até copiar. Eu vou copiar isso aqui. No lugar de g de x eu vou colocar quanto ele vale. G de x vale 3x mais m. Só substituir. Vou copiar essa função. 2x mais 3. Só que no lugar do x, eu vou colocar justamente tudo que está aqui dentro. 3x mais m no lugar do x. Entre parênteses, porque o 2 multiplica tudo. Tá lá. Agora eu vou brincar com isso aqui, vamos lá. Distributiva, eu tenho uma multiplicação com uma soma aqui dentro. Só distribuir. 2 vezes 3x
dá 6x, mais 2 vezes 3x deu 6x, mais 2 vezes m vai dar 2 vezes m, mais o 3 que sobrou. Não dá para simplificar mais nada, porque aqui eu tenho m, aqui eu tenho x, aqui eu tenho um número só. Então essa é a primeira parte, encontramos f de g de x, beleza. Agora queremos g de f de x. Ok, sem problemas. Eu sei quanto vale f de x. Então no lugar de f de x, eu vou jogar o equivalente, que é 2x mais 3. Mas g de x é isso aqui. Então no lugar do x, eu vou colocar tudo que está aqui dentro. Veja, no lugar do x, não do m, porque a variável é o x. Então, entre parênteses, a mesma coisa que nós fizemos na outra. Não vai dar a mesma resposta. Vamos lá. 13 vezes 2x, novamente, é 6x. 6x. Mais 3 vezes 3 dá 9. Temos aqui 3 vezes 3. Mais m. Então isso aqui dá pra juntar aqui. 9. Não dá pra simplificar mais nada. Encontramos g de f de x. Ele fala aqui no enunciado, esses dois são iguais. Então, se isso é igual a isso, quer dizer que isso, que é o f de g de x, é igual a isso, que é o g de f de x. Então vamos trabalhar com isso aqui e ver o que vai dar. Vejam, nós temos 6x dos dois lados. Um cancela o outro. Eu tenho 6x aqui com 6x aqui. Passa um subtraindo para qualquer lado. E eles vão se anular. Além disso, nós temos então 2m mais 3 e 9 mais m. Vamos passar os semelhantes para o mesmo lado. Vou passar tudo que for m, passar para a esquerda. Então esse m aqui que está positivo, ele vai passar negativo, menos m. Esse 3 aqui que está positivo vai passar negativo. Então ele vai ficar 9 menos 3. Finalmente, então, 2m menos m, ó, duas maçãs menos uma maçã, só dá uma maçã, que é m. 9 menos 3, 6. Achamos o valor de m. Pronto, essa foi a parte mais difícil do problema. Agora é só ver o que ele quer novamente. Ele quer f de m. Eu sei que m vale 6, então ele quer f de 6, né? Porque o f de m, se m vale 6, é o f de 6. E o 6 substitui o x, porque eu tenho a função f de x. Então no lugar de x eu coloco 6. 2 vezes 6 é 12, mais 3, 15. Tá lá, essa é a resposta. F de m, que ele quer, vale 15. E com isso nós finalizamos então a parte de funções compostas. Na próxima aula vamos ver função inversa, para finalizar então esse capítulo 2, que é o primeiro capítulo focado em funções. Mas nós temos também o capítulo 3 logo a seguir, que é sobre o tipo específico, que é a função afim. Então até a próxima. Fui!